da cidade. Olá, seja bem-vindo. 17 de fevereiro, bom dia para você que nos acompanha. São exatamente 9h02 da manhã e a partir de agora você confere as principais notícias da nossa cidade. E em fevereiro é comemorado o Dia Nacional do Rotary. Para conversarmos sobre os trabalhos da associação aqui da cidade, nós estamos recebendo o Lincoln Nunes, que é presidente do Clube Rotary Oeste. E você pode participar do nosso jornal enviando suas perguntas por meio das nossas redes sociais. Elas serão respondidas no nosso segundo bloco. Bom dia, Lincoln, seja muito bem-vindo. Bom dia, obrigado. Um prazer estar aqui. E para a gente começar o nosso bate-papo, eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente, para quem está nos assistindo, o que é o Rotary? O Rotary é uma organização internacional. Começou com a ideia de um homem chamado Paul Harris, em 1905, na cidade de Chicago. Inicialmente era para ter contatos comerciais e com o tempo passou a projetos humanitários, sendo que o primeiro projeto foi um banheiro público lá na cidade mesmo, para que os trabalhadores pudessem usar. Chegou aqui no Brasil em 1922, vai completar agora 100 anos. E aqui em Jacareí, existem mais de um Rotary? Aqui em Jacareí existem hoje 3 clubes, o Rotary 3 de Abril, o Rotary Jacareí e o Rotary Jacareí Oeste. E qual que é a diferença entre eles? A localização e os bairros em que eles atendem, né? A divisão na cidade. Existe alguma diferença entre os Rotarys daqui e os Rotarys de outras cidades? Como que funciona? O que o Rotary faz na cidade? O Rotary ajuda principalmente com projetos sociais. Não existe basicamente diferença entre os Rotarys de outras cidades, a não ser os projetos, atendendo às necessidades locais. Nosso, por exemplo, atende às comunidades do Jardim Paraíba, do Mississippi e Jardim São José. E hoje em dia, mais de 50 mil pessoas participam do Rotary Club aqui no Brasil? No Brasil, são cerca de 54 mil rotarianos e existe um projeto para que até 2026 esse número chegue a 60 mil. Que legal. Vocês têm lemas que direcionam o clube? Como que funciona? Sim, nós temos lemas. O lema ele é internacional, não é só do clube ou só do país. E desse ano, o lema é a magia do Rotary. Que legal. E você está hoje em dia como presidente do Rotary, né? Como que surgiu essa vontade de participar do Rotary e quanto tempo que você participa? Eu estou no Rotary Jacareí Oeste há cerca de 3 anos. Começou com uma curiosidade, porque um amigo e um primo meu já participavam e falavam dos trabalhos, da gestão, do que era feito lá. E eu senti interesse, participei de algumas reuniões e decidi ficar. E faz 3 anos que está lá no Rotary agora? 3 anos, assumi algumas tarefas de lá, da chamada mesa diretora, galgando algumas atividades e estou hoje presidente. Está hoje como presidente. Já a gente vai falar um pouquinho como que funciona para se tornar um presidente do Rotary. Peço licença você rapidinho. E mudando de assunto, o livro infantil O Burrinho do Rabo Azul, escrito por João Gonçalves, foi inspirado em uma memória afetiva do autor e traz lições importantes para as crianças. Na matéria, você conhecerá os detalhes da obra e verá os benefícios da leitura na infância. Uma fábula inspirada em uma memória afetiva incentiva a criatividade e ensina a como superar os desafios da vida. Esse é o livro infantil O Burrinho do Rabo Azul, escrito por João Gonçalves, que traz assuntos importantes como altruísmo, coragem e bondade. A história, a gente passa a ideia dos pais e dos avós a contar a história para os filhos, aqueles que estão em fase de leitura ou que não sabem ler ainda. Mas o fundo da história trabalhamos o altruísmo, o amor ao próximo. A
obra faz parte do projeto Cabana de Histórias e tem como objetivos principais retomar o hábito da leitura e limitar o uso de aparelhos eletrônicos. A professora Yasmin Caminata explica os benefícios dos livros e a importância da contação de histórias na infância. A contação de histórias e a leitura desde pequeno vai formar leitores no futuro, né? Leitores frequentes no futuro. Por mais que chegue um momento na vida que a rotina atrapalhe, né, continua lendo. O hábito de leitura, ele não morre. Então, se você tem o hábito desde pequeno, é muito bom. E isso vem de casa. As crianças são, como eu gosto de falar, são esponjinhas. Elas absorvem tudo ao redor e elas estão sempre observando e copiando o que os adultos fazem. Então, se tem em casa um pai, uma mãe, uma avó, né, um parente que está sempre lendo, sempre incentivando a leitura, é muito mais fácil dela, né, entrar em contato. E na escola, né, caso não tenha isso, na escola a gente tem os professores. E aí entra a questão da contação de história de diversas maneiras, pode ser com música, pode ser com teatro, para prender a atenção deles, né, e incentivar a buscar mais sobre a história. E eles buscam mais lendo. O escritor também é conhecido como Doutor Tintim e faz parte dos Doutores Coloridos, levando alegria e esperança para pessoas hospitalizadas. E claro, o burrinho do rabo azul não ficaria de fora deste projeto. Que o universo do palhaço é o universo da criança. Então isso facilita eu escrever para as crianças e inclusive também até para contar a história. O palhaço me autoriza e eu me dou muito bem nessa linha aí de criança até 10 anos. Você pode encontrar o livro nas redes sociais em @cabana de histórias ou via WhatsApp. Além disso, a obra é doada para hospitais, escolas e bibliotecas da cidade, como explica o autor. Doados para os hospitais, eu fiz 500 livros. Está sendo doado nos hospitais pelos nossos palhaços, doutores coloridos. E também eu vou deixar um em cada biblioteca nas nossas escolas de Jacareí. Então, lembrando que você pode adquirir o livro com os Doutores Coloridos ou no Instagram @cabana de histórias. E voltamos a conversar com Lincoln Nunes, que é presidente do Clube Rotary Oeste. A gente falou um pouquinho sobre a sua presidência, como que você chegou até o Rotary e como que as pessoas são voluntárias do Rotary. Existe algum critério? Qual que é esse critério? Elas podem conhecer o Rotary por convite, podem conhecer por mera curiosidade, como foi o meu caso, de ir num clube e pedir para participar da reunião e entrar no site também do Rotary e procurar pelo site qual é o mais próximo da sua casa. Essas são basicamente as formas como a maioria das pessoas acabam conhecendo. E como você falou que na cidade a gente tem 3 Rotarys, né? Sim, são 3 clubes. Já em funcionamento, o mais antigo é o Rotary Jacareí, né? O nosso com 50 anos, que vai completar agora nesse mês. Então, esse ano mês de abril. Então, esse ano vocês completam 50 anos de Rotary. 50 anos de Rotary Jacareí Oeste. Tem algum projeto aí, alguma coisa específica para comemorar os 50 anos? Nós estamos organizando uma festiva, ainda para mostrar o nosso trabalho, os projetos, e para os membros, para os associados poderem se sentir mais abraçados, né, por esse tempo que eles se dedicam lá ao clube. E como que funciona? Cada Rotary tem uma sede, vocês se encontram, uma roda de conversa, como que funciona no dia a dia? A reunião ela tem um padrão a ser seguido, então o estatuto do clube, mas cada clube tem a sua sede ou o seu local de encontro e um dia específico para as reuniões. As nossas reuniões do Oeste são às terças-feiras, às 20 horas. E nessas reuniões são discutidos vários projetos? São discutidos os projetos, os possíveis projetos novos, o andamento de todos e também os assuntos da gestão do próprio clube, né? Existe alguma mensalidade? Como que funciona? Sim, existe uma mensalidade, aí cada clube tem os seus requisitos, né, os seus gastos, mas existe sim uma mensalidade a ser cumprida porque o clube arca com algumas taxas internacionais também. E a gente vê que muitas pessoas confundem o Rotary com outras entidades. Qual que é a diferença entre elas? Bom, existem muitas outras entidades que prestam serviços sociais, mas o Rotary ele tem um diferencial de ser mundial, né? Começou nos Estados Unidos, ele está hoje em quase todos os países, atua em quase todos os países, inclusive com o projeto carro-chefe do Rotary Internacional, que é o combate à pólio. Né? Começou nas Filipinas em 1979 e até hoje está aí.
Esse é o diferencial, ter uma rede de organização mesmo mundial. São todos voluntários, mas você tinha comentado nos bastidores que tem uma prova para entrar. Como que funciona essa prova quádrupla? A prova quádrupla, ela não é exatamente uma prova para entrar no Rotary, para ser um associado. Ela é uma prova que é um filtro de pensamento, de palavras e de ações. Ela é vivida pelo associado depois que ele entra no clube. Ela foi criada por um executivo da Aluminium Company, na época, e ela é até hoje. E o que constitui esse filtro? A gente ter em mente, é a verdade o que a gente vai falar para as pessoas? Vai fazer o bem? Vai fazer melhores amigos? Então, essa é a prova vivida no dia a dia, não necessariamente para se estar no Rotary. E você hoje está como presidente do Rotary. Como que foi para chegar para ser presidente? Foi por indicação dos próprios membros do clube, mas eu fui indicado depois de assumir algumas tarefas lá dentro, né? Alguns ditos cargos lá dentro, da chamada mesa diretora, que é o grupo dentro do clube que toma conta da gestão no ano, né? Gestão anual. Então, existem várias atribuições dentro do Rotary? Sim, várias atribuições. Tem a Fundação Rotária, quadro associativo, empoderamento das mulheres e o próprio financeiro, né? Do clube. São vários cargos lá que ajudam na gestão do ano a ano. E tem toda uma rotatividade entre o Rotary para presidente. Como que funciona essa rotatividade? Cada ano é um presidente? É escolhido um presidente? Isso também depende do clube. Tem clubes que repetem, tem clubes que repetem menos. O nosso, há 50 anos, nunca repetiu um presidente. De todo o distrito, salvo engano, o nosso é o único clube que nunca repetiu o presidente. E quantas pessoas tem no clube hoje? No nosso hoje são 25 associados. 25 associados. Então, como você comentou, não teve repetição de presidente. Cada ano foi um presidente. Cada ano foi um presidente. Inclusive, nós vamos lançar um livro esse ano, na próxima festiva de 50 anos, contando um pouco da história de cada presidente e do clube também. E como que está sendo para você estar como presidente do Rotary esse ano? É extremamente gratificante, porque o empenho dos outros associados, outros amigos que a gente tem lá dentro é esplêndido. O empenho com o clube, com os projetos, ainda mais agora na presidência do clube fazendo 50 anos, é extremamente gratificante. Agora essa festa de 50 anos, né? Vai ser uma festa boa, a gente está organizando, estão convidados também. Que legal. Vai ser bem... Já voltamos a conversar um pouquinho, Lincoln, sobre os projetos do Rotary, perfeito? Peço licença a você. Mudando de assunto, a Universidade Virtual do Estado de São Paulo está com as inscrições abertas para o vestibular de 2025 aqui em Jacareí. São 135 vagas na concorrência para 9 cursos gratuitos. Os interessados devem se inscrever até o dia 7 de abril no site vunesp.com.br. A prova, que é objetiva e redação, ocorrerá no dia 18 de maio, às 13 horas. Os interessados podem ainda fornecer os números de inscrições do Exame Nacional do Ensino Médio, que é o Enem, de 2022, 2023 e 2024. Para que os resultados sejam considerados na prova objetiva e integrados à nota final. O início das aulas está previsto para o final de julho. E mudando de assunto, com a chegada do verão, o aumento das temperaturas e das chuvas acende o alerta para a proliferação do Aedes aegypti e para crescimento dos casos de arboviroses como dengue, chikungunya e zika. Saiba mais detalhes na reportagem. Com a chegada do verão, as altas temperaturas e o aumento do volume de chuvas criam condições ideais para a proliferação do Aedes aegypti, mosquito responsável pela transmissão de arboviroses. Então, arboviroses são doenças por vírus, mas transmitidas por artrópodes, carrapato, mosquito. Que aí, dentre as mais comuns que a gente tem é zika, chikungunya, dengue, febre amarela. Em 2024, o Brasil registrou um aumento significativo nos casos de dengue, impulsionado pelas mudanças climáticas e temperaturas mais altas. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, Jacareí contabilizou mais de 33 mil casos da doença no ano passado, um crescimento superior a 2.000% em relação a 2023.
Diante do cenário preocupante na época, o vereador Hernani Barreto fez um pedido de informações à prefeitura sobre as ações de combate ao mosquito. Já em 2025, ele demonstrou preocupação com os impactos da greve na coleta de lixo e na limpeza urbana, fatores que podem agravar a proliferação do Aedes aegypti e o avanço da doença na cidade. Mas eu vejo com uma certa preocupação esse ano um agravante, porque a gente teve aí a paralisação da concessão da empresa ambiental. Então, alguns dias de greve no final do ano, depois iniciou um novo mandato já com greve. E está dentro do contrato deles a capina e limpeza. Então, a gente não tendo esse serviço bem prestado na cidade, aumenta a nossa preocupação. A equipe de vigilância em saúde desempenha um papel fundamental no combate às arboviroses, atuando na conscientização da população por meio de vistorias domiciliares. Essas ações ajudam a identificar e eliminar possíveis criadores do Aedes aegypti, reduzindo os riscos de proliferação do mosquito. As vistorias acontecem na área externa, você vai verificar os possíveis criadores, baldes, latas, pneus, faz o controle mecânico e se houver a necessidade, por exemplo, dentro do imóvel tem uma planta aquática ou nas geladeiras antigas, as geladeiras antigas elas têm aquele suporte. Então a gente dá uma olhadinha. As novas elas já são fechadas, então não precisa fazer esse controle. Daniele explica que um dos principais desafios enfrentados pelos agentes da vigilância em saúde é a receptividade dos moradores. Segundo ela, muitos munícipes ainda resistem permitir a entrada dos profissionais para a realização das vistorias, o que dificulta o trabalho de fiscalização e combate aos focos do mosquito. Mas a maior parte é por não conhecer o nosso trabalho e não dar o devido valor. Por quê? Eu estou promovendo uma ação em saúde. Eu estou fazendo uma coisa que já é de hábito de qualquer morador fazer, analisar o seu quintal. Mas a gente entende, a vida é corrida, a gente está no batidão, não consegue. Então a gente vem com esse olhar justamente para fazer a vistoria. E muitos entendem isso como, não tenho o que fazer, vem na minha casa, só bate na minha casa. E não é bem assim. Se eu estou trabalhando no seu bairro, eu estou trabalhando por 2 motivos. Ou é uma vistoria de rotina, só para manter o equilíbrio, ou é uma ação emergencial. E essa ação emergencial, ela vem por quê? Porque eu tenho caso suspeito ou eu tenho caso positivo. O combate ao mosquito Aedes aegypti é uma responsabilidade de todos. Medidas simples como eliminar água parada em vasos de plantas, garrafas e outros recipientes ajudam a evitar a proliferação do inseto. Além disso, é fundamental ficar atento aos sintomas da dengue, como febre, dores no corpo e manchas avermelhadas na pele. Em caso de suspeita, procure imediatamente um médico. Nossas unidades de saúde, principalmente a de 12 horas de UPA, elas estão abertas para os casos suspeitos ou positivos de dengue. Como eu falei, os casos iniciais de dor de cabeça, febre e dor no corpo, eles podem procurar tanto o UPA como a unidade de 12 horas. E os casos onde tem sinal de alerta, mancha vermelha, dor na barriga, aumento da barriga, queda de pressão, tem esses sintomas e é um cardiopata, UPA. Voltamos à nossa conversa com o Lincoln Nunes, que é presidente do Clube Rotary Oeste. Lincoln, eu queria que você comentasse um pouquinho então para a gente como que funciona essa comunicação entre os Rotarys. Os clubes, eles conversam bastante entre si, até pelas datas próximas das posses, né? E de projetos em comum. Então, não necessariamente só os da cidade, os clubes pertencentes à cidade, mas de outras cidades também. Nós aqui temos muito contato com o Rotary de Guararema, Rotary de Santa Branca e alguns de São José. Então, são mais por afinidade de projetos e por proximidades de associados também. Perfeito. E dentro do Rotary, existe ainda o intercâmbio. Como que funciona esse intercâmbio pelo Rotary? O intercâmbio é um projeto mundial que jovens de 14 a 17 anos podem ter essa experiência de morar fora do país, né? E geralmente na casa de outros rotarianos também. Temos um filho de um associado do clube, que é o presidente anterior, que ele passou 1 ano no México. São períodos de 6 meses ou de 1 ano. É um engrandecimento muito bom para a criança e para o adolescente. E eles ficam na casa de rotarianos, como que funciona? É aberto um período de inscrição para os interessados.
tanto do Brasil quanto de outros países, e é feita uma avaliação e uma espécie de sorteio para os países que os adolescentes podem ir. E lá eles têm a experiência de estudo, de cultura, de culinária. E cada um arca com o seu custo? Cada um arca com o seu custo. O Rotary, ele arca com a logística e com o transporte. E existem estrangeiros também que vêm para o Brasil, conhecer o Brasil? Muitos. Já vieram muitos para cá. Inclusive, aqui em Jacareí não tem conhecimento direto de algum que tenha vindo, mas eu sei que já vieram também. E dentro do Rotary, existe uma diferença? Tem um Rotary infantil ou Rotary adulto? Aqui em Jacareí tem o Rotaract e o Interact, que são de crianças e adolescentes, mas podem permanecer no clube até 35 anos. Existe também, eles fazem atividades lá e é muito legal ver a atividade deles, a organização, as reuniões, eles são pontuais, às vezes até mais do que o Rotary mesmo. E existe uma idade mínima para participar? A partir de 12 anos de idade. 12 anos. E do intercâmbio você comentou que é de 14 a 17 anos também. De 14 a 17. Existe a possibilidade de criação do Rotary Kids, que a partir de 5 anos já pode participar. Com reuniões mensais, mas esses são poucos que existem no Brasil ainda. E no Rotary ajuda a desenvolver, né, a liderança deles, os jovens também. Ajuda a desenvolver a liderança, o espírito social, o conhecimento e o comprometimento também. Exige deles que eles estejam presentes nas reuniões, exige disciplina e o conhecimento para tratar dos assuntos rotários. Perfeito. E dentro do Rotary a gente vê que tem muitos rotarianos empresários. Por que o Rotary atrai esse público? A premissa do Rotary, o motivo pelo qual ele foi criado, era para facilitar assuntos comerciais. Com o tempo de existência, ele passou a ser uma instituição com vistas também a projetos humanitários. Então, o Rotary, ele é, a princípio, uma instituição para desenvolver assuntos comerciais. Perfeito. A gente já volta a conversar e falar um pouquinho sobre esses projetos dentro do Rotary. Peço licença a você. Nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco você confere notícias sobre a cidade, informações sobre os trabalhos da segunda sessão ordinária e vai saber detalhes sobre os casos de dengue aqui em Jacareí. A gente volta já. Dengue, zika ou chikungunya? A hora de tirar as dúvidas é agora. Oi, então, por que não tomar remédio por conta própria em caso de sintomas? O uso indiscriminado de medicamentos pode causar graves problemas de saúde. Por exemplo, alguns medicamentos diminuem a capacidade de coagulação do sangue, aumentando o risco de sangramentos, o que pode levar a intoxicações, agravar a condição do paciente e até mesmo levar a óbito. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Você sabia que a Câmara Municipal de Jacareí tem um órgão para ouvir o cidadão e dar voz a ele? Este é o papel da Ouvidoria da Câmara, um canal direto para sugestões, reclamações, denúncias e elogios sobre as atividades do Poder Legislativo, seus membros ou servidores. Você pode entrar em contato pelo e-mail ouvidoria.câmara@jacareí.sp.leg.br, pelo telefone 3955-2241 ou presencialmente na Câmara Municipal de Jacareí, na Praça dos Três Poderes, número 74. A Câmara Municipal convida a população para a audiência pública para prestação de contas da Secretaria de Saúde, referente ao terceiro quadrimestre de 2024. O evento será dia 25 de fevereiro, às 18 horas, na Câmara Municipal, que fica na Praça dos Três Poderes 74, Centro, e terá transmissão ao vivo pelos canais 39.2 UHF Digital, 12 da Claro, em nossas redes sociais YouTube e Facebook e também pelo aplicativo da TV disponível para Android e iOS. Participe! Audiência pública para prestação de contas da Secretaria de Saúde. Câmara Municipal de Jacareí, trabalhando em prol da população. No SUS, você encontra vacinas o ano inteiro para cada fase da sua vida. Quem tem de 12
12 meses a 59 anos de idade devem se vacinar contra o sarampo. Informe-se em uma unidade básica de saúde e mantenha a caderneta atualizada. Estamos de volta e a gente começa conferindo os trabalhos realizados na segunda sessão ordinária do ano. O vereador Neto Alves, do PL, teceu seus comentários sobre o projeto do vereador Paulinho dos Condutores, do Podemos, que cria o título Mulher Empreendedora do Ano aqui em Jacareí. O parlamentar elogiou a iniciativa. Acompanhe. O colega Paulinho dos Condutores aí pelo projeto. E assim, ao contrário de alguns colegas, eu não acredito que a gente está tendo um gasto e sim um investimento, porque tudo que a gente puder valorizar as mulheres que vêm de uma história tão sofrida, e ainda mais as empreendedoras aí, nós estamos investindo nesse grupo. E, inclusive, falamos tanto em saúde mental, acredito que uma homenagem transforma a vida de uma pessoa. Então, isso é muito importante, principalmente para as mulheres. Parabéns, Paulinho, e sou favorável ao projeto. Já o vereador Valmir, do Parque Meia Lua, do Progressistas, fez um requerimento à empresa Viação Jacareí para que coloque mais ônibus em circulação para evitar a lotação de passageiros na viagem a São José dos Campos. Veja. Mas eu quero mostrar aqui o requerimento que foi feito. Está aqui. Quero mostrar essa foto aqui que eu estou mostrando aqui, ó. Onde que ele sai do ponto de ônibus do Parque Meia Lua a destina a rodoviária São José dos Campos. E aqui eu estou dentro do ônibus, aqui, ó. Olha para vocês verem a situação que está lá nesse local. Dentro do ônibus. Saí de dentro do ônibus. Quando chegou ali no Atacadão, eu desci dali, não segui para frente. Até ali foi o máximo de fazer isso aí. Olha, não tem condições de entrar dentro do ônibus. Então, peço que a aviação toma providência, porque o povo não aguenta mais. Essa reclamação foi toda na feira, no dia domingo, na feira do Parque Meia Lua. Peço o voto dos vereadores favorável, porque vocês não estão votando para mim, estão votando para essa população do Parque Meia Lua, que sai do Parque Meia Lua a São José dos Campos. Não tem condições de entrar nesse ônibus que sai do Parque Meia Lua. Olha lá para vocês verem. Até que eu fiquei com a barriga um pouquinho grande ali, mas não é por causa disso, né? Olha você vê. Olha o tanto de gente que está lá. Peço o voto favorável aos vereadores. Mais sobre as sessões ordinárias e os trabalhos dos vereadores, você confere em jacareí.sp.leg.br. E voltamos a conversar com Lincoln Nunes, que é presidente do Clube Rotary Oeste. Lincoln, eu queria que você comentasse agora para a gente um pouco quais são os projetos do Rotary. Os projetos do Rotary Oeste, eles são basicamente 4. Um que já há 30 anos já está em andamento, que é um projeto de banco de camas. São cerca de 80 camas hospitalares emprestadas sem custo nenhum, e esse número foi aumentado da pandemia do Covid para cá. O segundo projeto é o Dia das Crianças. Todo ano, no mês de outubro, nós fazemos uma festa lá para as crianças do bairro, com brinquedos, alguns artistas, pintura no rosto, balões, pipoca, cachorro-quente, tudo e os brinquedos infláveis também, sem custo nenhum, para as crianças do bairro, familiares e amigos ali da redondeza. O terceiro projeto é um projeto de palestra nas escolas sobre higiene bucal, para ensinar as crianças a ter uma saúde bucal melhor, uma higienização, escovação e uma distribuição de kits também, para que as crianças possam ter uma saúde e uma fala melhor, uma qualidade de vida melhor. E o quarto projeto, que ele começou no ano passado para cá, é o mais recente nosso, chamado Olhares do Futuro, que é um projeto de distribuição de óculos de grau para as crianças carentes que estejam matriculadas em escolas, para que elas possam ter um estudo melhor, consequentemente uma vida melhor, profissional e pessoal, né? E como que vocês adquirem esses recursos para fazer esses projetos? São feitos principalmente com um valor que os próprios associados dispõem ali e com empresas parceiras. Então, nós temos uma ótica
que participa com a gente, um oftalmologista e uma empresa que faz as caixinhas e as sacolas para fazer a entrega. Então, as empresas parceiras são bem importantes para as atividades também do clube. O Rotary tem algum princípio religioso ou não? Não, no Rotary não tem nenhum princípio religioso, não prega nenhuma religião e também é apolítico. Isso é o que fortalece como instituição social e humanitária também. Perfeito. Você comentou sobre alguns projetos. Esses projetos são para a população mesmo, né? Sim, são direcionados à população. No caso do Rotary Oeste, a gente procura atuar nos bairros que mais precisam. Então, por exemplo, a gente atuou com a distribuição de óculos no bairro 1º de Maio, agora a gente está indo lá para o Parque Meia Lua. E tem bastante projetos para as crianças também, né? Tem bastante para as crianças. O Dia das Crianças é o principal deles. Nós tivemos cerca de 300 crianças no último evento que a gente fez. E da higiene bucal também. A prioridade não bem a prioridade, mas a gente consegue atingir mais as crianças. O público infantil. Isso. Perfeito, Lincoln. Peço licença você novamente, já voltamos a conversar. E a Prefeitura de Jacareí está com as inscrições abertas para os interessados em vagas remanescentes do Conselho Municipal de Educação. As vagas são para os 2 representantes das instituições privadas e seus suplentes, além de um representante da comunidade e 3 suplentes. Os candidatos devem preencher o formulário disponível no site da Prefeitura até o dia 23 de fevereiro. A eleição está prevista para o dia 19 de março, das 8 às 18 horas, na Secretaria Municipal de Educação. E falando sobre dengue, o avanço na cidade preocupa Jacareí. Com mais de 370 casos e 3 óbitos confirmados, a cidade intensifica a prevenção e o combate ao mosquito. Saiba quais medidas estão sendo tomadas na reportagem. Jacareí acendeu o alerta contra a dengue. Com mais de 370 casos, 2 óbitos confirmados e mais 2 em investigação, o município intensificou o combate ao Aedes aegypti. O desafio agora é frear a transmissão e eliminar os focos do mosquito. A região oeste tem sido a mais afetada. Continuamos fazendo a nossa vistoria casa a casa, agora com mais intensidade, junto com os agentes comunitários, bem como com agentes de endemias, casa a casa, vistoriando, orientando a população sobre o manejo e descarte corretamente do lixo da sua casa. A gente tem tido, infelizmente, muitas plantas aquáticas dentro das casas, que são criadouros. Moradores preocupados com a dengue procuraram o vereador Valmir do Parque Meia Lua. Em resposta, ele enviou um documento à prefeitura, pedindo detalhes sobre as medidas adotadas contra a doença. Por causa dessa chuva que está agora, a gente tem medo disto, porque a gente vê vários terrenos na cidade, terreno baldio, a gente vê vários copos com água, a gente vê vários locais com problemas seríssimos aqui para o criame de dengue na nossa cidade. Então, por isso, eu estou muito preocupado com isso. A secretária informou que outras ações estão em andamento para combater o mosquito. Catatreco pontualmente durante a semana e no final de semana, principalmente nas áreas onde a gente tem mais o índice larvário maior, principalmente por conta dessas plantas, pneus, vasos sanitários que são descartados incorretamente. Temos a nebulização nessa área, onde tem os casos positivos, bem como onde tem o maior adensamento larvário. Assim como ampliamos também o nosso horário das nossas unidades de 12 horas para até 21 horas, que é o Jardim das Indústrias e o Santa Cruz, os Lazos, para facilitar a acessibilidade dos casos suspeitos de dengue. Crianças e adolescentes de 10 a 14 anos podem se vacinar contra a dengue em qualquer unidade de saúde da cidade. O imunizante protege contra os 4 tipos da dengue. A adesão da vacina da dengue no município, a primeira dose está em torno de 24% e a segunda dose em torno de 9%. Mas no Parque Brasil a adesão é um pouquinho maior porque a gente acaba recebendo a população de outras áreas de abrangência. E a aplicação é tão rápida que mal dá tempo de perceber, não é mesmo, Yasmin? E aí, doeu muito para tomar a vacina? Não. O que as pessoas precisam fazer para evitar o mosquito da dengue? Tem que não deixar água parada, nenhum lugar. E tem que passar todo dia repelente. E se tiver raquete em casa, sempre ficar atento
para matar o pernilongo. Um projeto da prefeitura pretende levar a vacina contra a dengue para todas as escolas da cidade, a fim de ampliar a cobertura vacinal. A gente deseja o alcançado, a gente sim, o município sim está com um projeto de vacinação nas escolas, mas a gente ainda aguarda a liberação. O projeto seria todas as áreas de abrangência estariam indo até as escolas, realizando uma pactuação com as escolas e vacinando os adolescentes na faixa etária de 10 a 14 anos. A população pode denunciar suspeitas de focos da dengue pelo Disque Dengue. Basta enviar uma mensagem via WhatsApp para o número 12 99159 7877. E voltamos à nossa conversa com Lincoln Nunes, que é presidente do Clube Rotary Oeste. Lincoln, a gente comentou um pouquinho sobre os projetos, né? E agora, para esse ano, quais projetos vão ser feitos? Para esse ano, a gente vai dar continuidade no projeto dos óculos. O projeto de distribuição de panetones também, que a gente já fazia antes, todo ano tem. No Natal, nos asilos e para as crianças carentes também. E da higiene bucal. Essa é a continuidade dos projetos que o clube já tem, a gente vai dar esse ano. Perfeito, Lincoln. A gente já está indo para o finalzinho do nosso bate-papo. Queria que você deixasse agora uma mensagem para todo mundo conhecer o Rotary. Não são apenas membros que podem estar conhecendo o Rotary, né? As pessoas também podem procurar um pouquinho, saber sobre o Rotary. Podem procurar. O Rotary Oeste, ele fica no Jardim Paraíba. Pode procurar no site do Rotary Internacional também o endereço. O Rotary mais próximo à sua casa ou ao seu local de trabalho. Está convidado a participar de uma reunião com a gente. Se gostar, pode se associar, participar dos projetos lá. Vai ser muito bem recebido. E ainda conhecer um pouco mais desses projetos tão bonitos feitos aqui na nossa cidade. Conhecer um pouco mais e participar dos projetos para que possam crescer também. Perfeito, Lincoln. Muito obrigada pela sua participação e até uma próxima. Eu que agradeço o convite. Lembrando que ao meio-dia você confere a reprise dessa edição e pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe por meio das nossas redes sociais. Se cuide e até mais! A Câmara Municipal de Jacareí